Bom, já estamos quase chegando no final. Esse é o penúltimo capítulo, o penúltimo tópico. Vamos falar de algumas particularidades da Bíblia que é interessante a gente saber. Porque às vezes a gente lê lá na Bíblia, a gente vê, por exemplo, os 10 leprosos, em negrito ali em cima do versículo. Aquele sumário, aquele apontamento, aquele tópico daqueles versículos, ele não está nos originais da Bíblia. Ele tem ali nas nossas versões mais atuais, mas ele não está na Bíblia mais antiga, tá bom? Então, os sumários dos capítulos são preparados pelos editores e não constam no texto original. Isso é interessante. Com exceção de alguns salmos. Os salmos, ao serem escritos, eles colocavam lá um sumário, mas no Novo Testamento, por exemplo, ninguém colocava sumário e nós temos um monte de sumário. Quando fala o paralítico do tanque de Betesda, na realidade isso não está lá no texto original. Datas, por exemplo, impressas no texto. Se você tem uma Bíblia que ali apresentando alguma coisa tem uma data, essas datas não constam nos manuscritos originais e nem nas suas cópias. É uma coisa mais antiga que é feita a partir de uma cronologia aceita. Os estudiosos fizeram a partir de uma cronologia mais aceita e eles colocaram a data ali, mas ela não está, por exemplo, nos livros lá originais escritos pelo apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, o irmão de Jesus que escreveu lá a carta a Tiago, tá bom? Essas datas podem sofrer alterações e muitas já foram mudadas, porque quando eles vão refazendo a cronologia, descobrem que a data estava errada. Como foi um acréscimo dentro de um comentário bíblico ou o lado ali do texto bíblico, vai também ser alterada, tá bom? Outra coisa que é interessante, a Bíblia, nos seus originais, não tinha divisão em capítulos nem divisão em versículos. Os livros originais da Bíblia, eles eram divididos, na realidade, em rolos, né? Cada rolo era um livro. Então não tinha divisão dos capítulos. A divisão em capítulos da Bíblia foi feita em 1250 depois de Cristo pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era um abade dominicano, estudioso das Escrituras. A divisão em versículos, por exemplo, ela foi feita em 2 etapas. O Antigo Testamento foi feito em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Então ele publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, que foi a Vulgata Latina, sendo a primeira versão feita de uma tradução do hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento para o latim, que era a língua do Império Romano, tá bom? O Velho Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos, enquanto o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Então perfaz aí um total de 1.189 capítulos, 31.173 versículos. É óbvio que depende da versão que a gente está olhando, mas basicamente seria isso aqui, essa característica da Bíblia, tá bom? Eu quero só fazer uma diferenciação entre declaração da Bíblia e registro de declaração. Por que isso? A Bíblia não mente, Deus não mente, os profetas não mentem, mas a Bíblia registra mentiras e é interessante você fazer uma observação. Então, quando há uma mentira registrada nas Escrituras, não quer dizer que houve uma inspiração divina para falar a mentira. Na realidade, houve uma inspiração divina para registrar aquela mentira. Então, por exemplo, o Salmo 14, verso 1, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Então, quando o insensato diz não há Deus, não quer dizer que essa declaração ela foi inspirada. Quer dizer que o registro da declaração da pessoa que é insensata quando diz que não há Deus, esse registro foi inspirado. Então é só uma observação para que possamos entender que você vai encontrar um monte de coisa na Bíblia que às vezes é uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa que fala mentiras e na realidade essa mentira está registrada ali. Então você pode ficar confuso. Então a Bíblia registra mentiras, mas não quer dizer que Deus inspirou a pessoa a falar uma mentira. Para encerrar,
esse tópico, eu só quero lembrar, você que tem dúvidas, curiosidades, você que quer crescer mais, você pode buscar o curso Conhecendo a Bíblia ou também me mandar por e-mail aqui uma mensagem sobre alguma dúvida, a gente vai estar esclarecendo e você pode ver isso lá no meu canal. Siga-me lá no YouTube, Pastor Leonardo Ribeiro, ou melhor, leonardoribeiro.pr. Deus nos abençoe. Vamos lá para o último capítulo? Nesse tópico de número 10, a gente vai estar falando sobre tradução da Bíblia, ou versões, alguma coisa nesse sentido, que às vezes pode causar algumas dúvidas. É óbvio que não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas o outro curso vai trazer de forma mais profunda a respeito de tradução, versão, essas coisas. Por que era preciso a tradução da Bíblia? Tanto do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que foi a Septuaginta, em torno de 285 anos antes de Cristo, quanto também a tradução já da Vulgata Latina, já no período ali do Novo Testamento, do tempo da Igreja Primitiva, por exemplo, já que as pessoas queriam alcançar o mundo todo, e o mundo era romano, porque o Império Romano dominava o mundo na época, era um grande império. Então a primeira tradução da Bíblia ali, além daquela primeira do Antigo Testamento da Septuaginta, que a gente chama, e 285 a.C., a Vulgata Latina no tempo da Igreja Primitiva, que queria ou era para alcançar o Império Romano, as pessoas de língua latina. Então, para se cumprir a palavra de Jesus, era necessário ter a Bíblia traduzida na língua daqueles povos. Para se cumprir, por exemplo, Marcos capítulo 16, verso 15, o ide, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O objetivo de Deus era que as pessoas conhecessem a Jesus. E muitas pessoas andaram e viram Jesus ressurreto. Os 12 apóstolos, aqueles discípulos que andaram com Jesus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Só que essas pessoas morrem. Essas pessoas morreram. E aquilo que era o testemunho também morreria com essas pessoas. Então era necessário registrar esse testemunho, registrar aquilo que elas viram, registrar como as pessoas que andaram com Jesus podiam testificar daquilo. Então, na realidade, a Escritura é uma maneira de propagar o Evangelho, de propagar aquilo que Deus fez, de propagar a nossa fé em Cristo Jesus, propagar o testemunho das pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, o registro disso foi inspirado por Deus para que pudesse, então, dar prosseguimento àqueles que criam em Jesus Cristo e o Evangelho chegasse até nós hoje. Então, para que o Evangelho chegasse aos confins da terra, era necessário que fosse registrado isso de forma escrita. E foi, além desse registro, era necessário também que se fosse feito as traduções para outras línguas, para outros povos. A Bíblia tem mais de 5.000 manuscritos. A Bíblia tem o livro mais traduzido para mais quantidade de línguas no mundo. Então a Bíblia ela já foi propagada mundo afora através das traduções. O que é uma tradução? Tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. No Antigo Testamento foi traduzida do hebraico para o grego, a Septuaginta, já falei sobre isso. No Novo Testamento foi traduzida, por exemplo, do grego para o latim. O hebraico do Antigo Testamento foi traduzido para o latim. Isso é uma tradução. Visto também haver versões. O que é uma versão? Versão é uma tradução da língua original ou com consulta direta ou dela para uma outra língua. Uma tradução pega de uma língua original para outra língua e uma versão acompanha o mesmo princípio. Então a versão é bem parecida. Só que uma versão, por exemplo, a Bíblia Vulgata Latina, que foi a primeira versão do latim, ela depois foi traduzida diretamente para o latim para uma outra língua, para o português, por exemplo. Então, quando há uma tradução já direta de uma outra tradução da Bíblia, a gente chama isso de versão. Quando alguém pegou a Vulgata Latina e traduziu para português, ele não fez só uma tradução, ele fez uma versão. Ficou claro? Basicamente,
Uma versão é quando você pega já de uma tradução que foi feita, por exemplo, do hebraico para o latim, e eu consulto diretamente o latim e faço uma versão para o português. Seria basicamente isso, tá bom? Revisão ou versão revisada é o termo usado para descrever certas traduções, em geral, feitas a partir das línguas originais, que foram cuidadosamente, sistematicamente revistas. Entende? É quando já tem a tradução e você então passa a fazer uma revisão nessa tradução. Você vem conferindo para ver se houve uma compreensão melhor sobre alguns termos, então você pode atualizar. Seria uma revisão ou uma versão revisada, seria basicamente isso. Parafrases, não sei se você conhece, é uma tradução mais livre. Por exemplo, a versão A Mensagem é uma parafrase. Ela não vem fazendo uma transliteração, ela não vem fazendo ali uma tradução onde vai compondo ali as frases e vai até fazendo de uma forma mais clara aquela frase. É, na realidade, uma tradução mais solta, para que haja uma compreensão mais dinâmica sobre o assunto. O objetivo é se traduzir a ideia e não apenas as palavras. Daí que uma parafrase é mais uma interpretação do que uma tradução literal do texto. Então é importante você observar isso, porque às vezes você costuma buscar uma parafrase e você acha que você está lendo diretamente uma tradução da Bíblia, e não está. Pode ser que você esteja lendo uma interpretação de quem traduziu aquele texto. Não estou dizendo que não tem validade. É boa para compreensão, mas ela diretamente ela não é uma tradução literal. Então a gente precisa tomar cuidado. Ela serve para esclarecer, mas ela, na realidade, não é uma Bíblia traduzida literalmente, tá bom? Isso é importante para você poder conhecer. O que é um comentário bíblico? Um comentário, na realidade, ele não faz parte da Bíblia. É um comentário que alguns autores fazem para explicar aquele texto bíblico. Recentemente, nós temos muitos comentários. Desde a década de 90 do século passado, começaram a ter muitas Bíblias com comentários. E às vezes a pessoa acha que aquele comentário antes do livro ali faz parte da Bíblia lá atrás. Não faz. São comentários mais atuais. Então, às vezes a gente acha que está lendo a Bíblia e a gente está lendo apenas um comentário de alguém. É importante você saber disso. Por que você precisa saber disso? Porque alguns leitores mais desavisados podem estar lendo ali achando que houve uma explicação lá do apóstolo Pedro antes dele escrever a carta dele. Não houve. Isso é uma coisa mais recente. E algumas Bíblias também, elas apresentam diretamente um comentário de alguém que não é cristão. Por exemplo, você pode ter um comentário na Bíblia ali de alguém que não é cristão. E a gente precisa ter ciência disso, tá bom? Para concluir, eu quero te agradecer por ter estado conosco até aqui. Quero convidar você a ver o curso lá, Conhecendo a Bíblia, dar essa força aí, essa moral, se inscrever também no canal. Mas eu quero justamente concluir com uma reflexão muito simples. Por que é importante você conhecer a palavra? Por que é importante você estudar a Bíblia? Porque a Bíblia apresenta quem Deus é, apresenta o Filho, apresenta como você pode viver uma vida plena em Deus. Conhecer a Deus é fundamental para você viver debaixo dessa autoridade dele e do governo dele. Quando nós vivemos debaixo da autoridade de Deus e do governo dele, nós vivemos uma vida plena. Então nós precisamos saber qual é a herança que nós temos como filhos de Deus. Quando você se une a Cristo, você passa a ser herdeiro da vida em Deus. Todas as coisas boas é dada aos filhos. Então você tem direitos, você tem uma herança. E conhecer quais são esses direitos, essas heranças, pode trazer muitos benefícios para você. Viver de forma sábia, viver com intimidade junto do Pai. Isso é importante. Por isso, eu quero te agradecer por participar comigo, mas quero também te parabenizar por você ter tomado essa atitude de buscar crescer, porque quando você está com o seu coração firmado em Deus, quando você tem intimidade com o Pai, você pode desfrutar dessa revelação de Deus para a sua vida, pode te economizar muitas frustrações na vida,
pode dinamizar o teu relacionamento com Deus, pode dinamizar o teu relacionamento com a igreja, pode dinamizar o teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, porque a palavra nos ensina isso. Então nós precisamos, através dessa intimidade, do conhecimento da palavra, poder viver em plenitude em Deus. E com certeza o resultado disso vai ser uma vida plena nele. Então, para que você possa ler melhor, conhecer melhor, estudar melhor, essas orientações visam trazer uma dinâmica para a sua vida, para que você possa crescer no teu relacionamento com Deus por meio da palavra e por meio do Espírito. Assim, se tornando íntimo e se aproximando de Deus diariamente, para que você cresça, adore e frutifique no nome dele, para a glória dele. Eu espero que você possa continuar comigo nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento à luz da palavra e de conhecimento do alto, que é conhecer Deus, Jesus, o seu Espírito. Que possamos buscar conhecimento e que Deus nos abençoe sempre.